Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, que hoje invade mais uma vez as lindas terras lusitanas que um dia, assim o desejo, né, hei de conhecer, né? Portugal, Portocali, da Europa, lugar onde eu nasci, uma terra muito querida também, Portugal, tenho amigos lá, e hoje nós estamos aqui com um amigo e irmão para fazermos uma conversa sobre mais um de seus livros. Vamos lá, professor Vitor Manuel Adrião. Como é que está, Vitor? Tudo bem? Tudo bem, Eustáquio. E tem consigo também? Tudo bem? Tudo bem. Aproveito e mandar no ar aqui saudações para a digníssima esposa, Dona Hilda, assim como para o fiel escudeiro aí, né? O Hugo Eles retribuem, estão aqui ao meu lado, retribuem. A Espiral Editora, uma grande parceira sua, né? Isso é muito bom. Sim, senhor. Ô, Vitor, onde é que você arruma tanta inspiração para você escrever livros? E isso é muito bom. O melhor é porque você não romanceia, né? Isso que é bacana. Não que o romance não seja necessário, o romance é fantástico. Quantas publicações fantásticas sobre romances, mas você traz conhecimento, você traz história. Isso é muito importante no mundo de hoje, né? Nessa modernização, nessa idiotização com os celulares e essas coisas eletrônicas. Então, as pessoas perdem a sua essência, perdem o conhecimento. Aqui no Brasil, nós temos tido algumas enquetes, esses vídeos pequenos, onde chegam na rua, perguntam coisas triviais e os jovens adolescentes não sabem responder. Isso é muito triste. Então, isso é falta de leitura, falta de um monte de coisa. Onde você... Fala. Depois eu complemento. A expressão romance, como dizia o Burleigh Lytton, o autor da Coming Race, a raça futura, ele era o Rosacruciano, numa organização Rosacruciana do século XIX. Ele dizia, o romance é tudo e é nada, pela razão, pelo romance podem esconder muitas coisas. E ele dizia, ele escreveu A Raça Futura, é um romance, e ele dizia, eu através do romance digo coisas que pela prosa, como eu faço, ele não poderia dizer na época. Portanto, o romance é tudo. A inspiração que eu tenho é a inspiração divina, os conhecimentos aglomerados. Repara, está que eu tenho mais de 50 anos de obra. Uma ligação ao professor. Muita gente diz, este fulano não é da sociedade, não é da OSG, é engano completo. Eu sou um dos fundadores da obra em Portugal. Temos que recuar mais atrás. Esta juventude de hoje, que quando passamos na Paulista ou passamos na Carioca e lhe perguntamos, então, quem foi o Cabral? E toda a gente me responde, Cabral foi o primeiro homem a dar a volta ao Brasil em bicicleta. Pronto, estamos falados. Isto significa uma falta de cultura geral muito grande. Com respeito à minha pessoa, há a inteligência intelectual comum a todos e há a inteligência espiritual, o altos intelectos, como se diz. É óbvio que há uma ligação entre o pensamento concreto e o pensamento superior. É óbvio que também há uma experiência vivida junto de algumas ordens reais
que apesar de humanas, são sobre-humanas, que eu ao longo dos tempos presenciei no mundo. Depois tenho algumas viagens feitas pelo mundo, na Europa, aí na América do Sul, também no Oriente, e tudo isto me veio trazendo algum conhecimento, tudo isto me deu alguma ligação. E, ainda à sua pergunta, realmente aquilo que detém um certo determinado conhecimento parte do emocional para o intuicional, onde transforma a paixão humana em amor universal, tal como parte do mental, do intelecto discursivo para o pensamento unitivo ou abarcante de tudo e de todos, indo aos arquétipos. Ora, poderemos dizer que uma pessoa que esteja a um nível mais concreto e levando para o tema que aqui nos traz, é o rosacruciano, é aquele que procurou Cristo, é aquele que o estudioso, o estudante, o que vai realmente fazendo as suas etapas. E aquele que está, aquele que é em Cristo, ou em Buda, ou em Krishna, ou em Maomé, ou em Zoroastro, o nome que queiram chamar, há destas manifestações divinas que palpitam no centro e no âmago do ser humano, esse que está é o Rosa Cruz. É aquele que na cruz da personalidade desabrochou a rosa da espiritualidade, do espírito puro. Enfim, é o grande salto do intelecto à intuição em que estão absorvidos. Esta é a consciência mais imediata dos adeptos perfeitos, os mestres da humanidade, os verdadeiros Rosa Cruzes, como sejam aqueles que pensam, existem e coexistem num nível intuicional, portanto de mente e espiritual. Por isso o professor Henrique José de Sousa dizia que a intuição é mais atrevida que o intelecto, porque vai além do próprio intelecto. A órbita do mental concreto, do cerebral, é uma coisa. A órbita causal ou encausadora do mental superior é bem outra. E, para além dessa, há o nível, o padrão da intuição, da intuitio, da pura inteligência espiritual que participa das causas do universo. Este é o Rosa Cruz. Depois há o Rosacruciano, como dissemos. Portanto, estes saberes é fruto de experiência de alguns anos andando por este mundo. Enfim, é por aí. Bom, você tem diversas obras de cunho histórico, né? É uma riqueza de detalhes que eu gosto muito de ler, consultar os seus links, os seus sites. Para mim, eu aprendo muito lá, porque tem informação com documentação, com ilustração. O que te chamou a atenção para você? Eu soube através do Hugo, nas conversas que eu tive com o Hugo, sempre a gente troca algumas ideias, que você escreveu um artigo sobre Rosa Cruz, e desse artigo acabou saindo um livro. Como é que é essa história? Depois nós vamos entrar no mérito da questão do Rosa Cruz, do Rosenkreuz, toda essa coisa. Eu quero saber como é que surgiu a ideia de você fazer um lançamento agora, que ainda vai ser lançado o livro, nós estamos na frente do lançamento do livro ainda, que é Rosa Cruz, Os Mestres do Mundo. Como é que surgiu essa obra aqui, que não era... Você não tinha programado essa obra para... Não estava nos seus planos, digamos assim? Não, eu estava com outro trabalho em mãos e fui ver um artigo que já escrevi há uns anos sobre a Rosa Cruz, a ligação a El Moro, etc., que a gente daqui a pouco vamos ao El Moro, nos Estados Unidos da América do Norte. Eu vi o artigo e disse, pronto, isto pode-se apurar.
e estão aqui umas coisitas, umas gralhasitas que a gente pode apurar. E baseado nesse artigo, que está na Lusofia, no site da Lusofia, lá na internet, comecei a escrever umas coisas. E escrevi o prefácio. E escrevi o primeiro capítulo. E no segundo capítulo dei por mim a dizer, estou a escrever um livro. Eu lhe deixo a seguir. Foi algo, foi um impulso não instintivo, não inconsciente, mas como se uma força maior me impelisse realmente a dar à lavra esta obra. E então foi por aí. E chegámos a um ponto em que fizemos uma série de capítulos, alguns inéditos, e são 17 capítulos em que abordamos uma série de coisas que já abordamos ou floreámos, ou aflorámos, quero dizer, aflorámos noutras situações, como a questão da Flor de Lis, como a questão do Cruzeiro do Sul, tudo isto está ligado ao tema em causa Rosa Cruz. E outras não, nunca foram abordadas. A questão do Conde Saint-Germain, de uma maneira acessível. Porque eu não vou falar de Arda-Narisha Kumara, que é o nome secreto de José Germano, ou aquele que está no meio da riqueza, ou o andrógeno primordial. Eu não vou falar dessas coisas. Falo de uma maneira acessível. Também falo do martinismo, do vilermismo, da Revolução Francesa, as forças que estiveram por trás. É por aí que eu vou. Mas a coisa, ao início, aconteceu. Quando dei por ela, estava a acontecer a obra. Mas só praticamente no final do segundo capítulo é que me apercebi do que é que estava a fazer. É interessante, assim, pode outras pessoas, né, desenvolverem a capacidade literária. Bom, eu fui, na década de 80, quase 50 anos atrás, eu fui Rosa Cruz. Eu entrei para a antiga, mística Ordem Rosa Cruz. Fiz as minhas monografias, muito bacana. Tem um estudo muito bacana. Toda ordem tem os seus méritos, digamos assim, né? E depois interrompi. Mas sempre me encantou o tipo de ensinamento, o tipo de passar esse ensinamento, e tanto é que você vai dizer para mim, que essas informações eu não tenho, é uma entidade, é uma associação bem antiga, né? Bem antiga, e continua firme até hoje, com disciplina, com as suas regras, com os seus estudantes, com os seus rituais. Isso é muito bacana. Isso foi desenvolvida, a antiga mística Ordem Rosa Cruz foi desenvolvida pelo seu fundador, o Christian Rosenkreuz, que acho que era um pseudônimo, né? Ele fala um pouquinho sobre ele. Foi ele que desenvolveu a Ordem Rosa Cruz? Vamos falar dele primeiro. A Ordem Rosa Cruz, o Eustáquio está a falar do movimento rosacruciano com muito valor, a AMORC, com valor inquestionável, como todos os outros movimentos rosacrucianos terão o seu valor inquestionável. O Christian Rosenkreuz, ou Christian von Germerhausen. Christian von Germerhausen é uma família alemã do século XIV, e este Cristiano Rosa Cruz, que é o que significa Cristiano Rosenkreuz ou Kreuz é cruz. Portanto, este Cristiano Rosenkreuz é o nome que adoptou o jovem, é o nome simbólico que adoptou o jovem Christian Rosenkreuz no século XIV,
1300 e qualquer coisa, depois da sua família ter sido extinguida, ter sido atacada, o castelo da sua família ter sido atacada pelas forças papais. Está-se em plena época das conturbações do Império Austro, portanto, o romano-germânico. E pronto, haviam batalhas condais, etc. O Jaime Halson, como estava num mosteiro próximo ali do castelo de família, safou-se. Ele estava no mosteiro, safou-se, e então o seu conselheiro, o tal irmão T, levou-o em digressão, como era e ainda hoje é uso os conselheiros espirituais levarem os seus pupilos em digressão espiritual. Encontrei isto, por exemplo, ainda há pouco tempo em Toledo, antiga capital de Espanha, encontrei em Paris, encontrei em Praga. Praga, já lá vamos. E então eles fizeram uma digressão e foram até a África. O caminho era irem a Jerusalém. Irem a Jerusalém, fazer uma peregrinação a Jerusalém, como era uso na época e é uso hoje. Entretanto, eles passam o Estreito de Gibraltar, passam para a África, e o conselheiro espiritual, o guia espiritual do Jaime Halson falece e o jovem vê-se sozinho, mas decide continuar a sua viagem. E passa realmente pelo Cairo, pelo Egito, onde estadia muito pouco, rumo a Jerusalém. Não sei se ele chegou a Jerusalém, mas as crónicas e os documentos dizem que ele esteve em Damasco, dizem que ele esteve realmente, esteve em Fez, esteve em Tanger, teve uma série de lugares relacionados e foi aceite, porque ele era um místico sobretudo, e foi aceite no seio de algumas fraternidades sufis. Os sufis, poderemos de uma maneira simples, para não complicar, dizer que eram os místicos e são os místicos do Islão, aqueles que detêm um conhecimento mais aprofundado da exégese corânica, ou da exégese e da escatologia corânica, dos conhecimentos secretos do Alcorão. Digamos que era o esoterismo islâmico. E ele entra em contato com essas organizações, é recebido jovem e vai adquirindo um quilate, vai adquirindo um arcabouço, vai adquirindo realmente uma maturidade interior ou espiritual que o leva inevitavelmente a um despertar. A consciência dá-se o estalo de Vieira, como se costuma dizer. Este estalo de Vieira foi cair a personalidade e levantar-se a individualidade. Foi cair o homem profano e levantar-se o homem imortal, a iluminação espiritual dele. De regresso à Alemanha, saindo de África, onde andou há alguns anos, ele desembarca na Península Ibérica e adentra o território português. Como ele estava muito influenciado pela cultura islâmica, sobretudo a mística islâmica, os saberes alquímicos, os saberes teúrgicos, os saberes, até direi, gnósticos, teosóficos da época, ele conviveu com as comunidades do sul da Península Ibérica, dentro do território português, onde adquiriu ainda mais arcabouço antes de rumar para a França, de França para Praga, e de Praga finalmente volta à Alemanha, onde
na floresta, numa das florestas próximas de Germerhausen, do antigo castelo de Germerhausen, veio a fundar a Fraternidade Rosa Cruz. Os irmãos da Rosa Cruz, com 13 personagens, morrendo um, logo outro substituía no título, era Rosa Cruz também no título. É como morrer um Presidente da República e vem outro Presidente da República, é uma maneira ordinária de dizer a coisa. E ele de facto fez isso. E com estes 3 personagens, também por isso se diz que o Cristiano Rosa Cruz, ou o cristão Rosa Cruz, é imortal. É imortal porque há uma sucessão, uma linha sucessória. E dali da Alemanha depois foram para Praga. E em Praga realmente foi onde desenvolveram mais as suas práticas esotéricas. Foi em Praga. Praga é uma cidade interessantíssima, lá está a Rua dos Alquimistas. O Rodolfo II, o imperador Rodolfo II do Império Germano-Românico, era um alquimista. Lá está a Rua dos Alquimistas. Por baixo na Rua dos Alquimistas há numa cripta um museu, hoje é museu, que é um museu de artefactos alquímicos, portanto um laboratório alquímico, e a lenda conta que ligado ao castelo do Rodolfo II. Todos os esotéricos, quando foram perseguidos pela Inquisição, no século XV, XVI, até do século XVII, refugiaram-se primeiro em Veneza. Quando o Doge de Veneza também incitou perseguição aos esotéricos europeus, eles foram todos para Praga. E como os imperadores de Praga, os dirigentes, os reis e imperadores de Praga eram esotéricos, protegeram-lhes e Praga, sobretudo a capital, é uma cidade esotérica, há de tudo. A Rua do Sol Negro, a Rua do Ouro, etc. É mais ou menos como em Chatos, por onde depois veio a aparecer já no século XVI o movimento Rosacruciano, com John Valentim Andrea, que vem na continuidade da Rosa Cruz. Mas é esta a história do Cristiano Rosa Cruz. Não vale a pena estar. Há um mito que se diz assim: os Rosa Cruzes, a família do Christian Rosenkreuz, a família von Germerhausen, deu guarida aos cátaros. O movimento cátaro é um movimento que surge no século XII, XIII, depois é extinto, no sul de França, no Languedoc. Se os cátaros fossem para o seio do Império do Império Romano-Germânico, eles nem sequer chegavam lá, eram absolutamente exterminados. Portanto, isso é um mito de fundação, não. O tema é desenvolvido no meu livro com pormenores, com detalhes, com citações, com bibliografias, algumas delas inéditas, que eu fui resgatar às bibliotecas da Alemanha e de Praga. Portanto, fui às fontes. Mas é por aí. É esta a história do Christian Rosenkreuz. Todos os movimentos rosacrucianos são um derivado já do século XVI, por aí. Você pluralizou esses. São mais de um movimento rosacruciano? Existem diversos movimentos rosacrucianos? Há Fellowship do Mike Sandel, há a Morgue do Spencer Lewis, há o Lectorium Rosacruciano, fundado nos Países Baixos, na Holanda. Há uma série de movimentos rosacrucianos que têm o seu valor. Todos eles procuram uma mística e uma realização por uma mística, os estudos, enfim, tem o seu valor.
mas há vários movimentos rosacrucianos, bastantes até. Mas eles seguem, para mim é novidade isso aí, eu desconhecia. Há vários. Mas Todos eles, a maioria deles foram como o Lectorium Rosacruciano, como a Fellowship do Mike Sandel, como o Lectorium, todos eles foram beber em Blavatsky. E há ali informações que são puramente blavatskianas. Por sua vez, a Amorque tem um grande respeito pela Helena Petrovna Blavatsky, como está em alguns dos livros, confesso, nos livros desse movimento rosacruciano, portanto, está tudo centrado em Blavatsky. Está tudo centrado em Blavatsky. No século XVI, com John Valentino Andrea, que eram luteranos, portanto pertenciam ao movimento luterano, como outros mais, o luteranismo acabou por ser influenciado pela Rosa Cruz. O símbolo do Martinho Lutero é uma rosa, no centro de um coração ou de uma cruz. Portanto, o movimento Rosa Cruz impôs um pensamento novo, indiretamente, através dos seus coadjuvantes ou discípulos, que foram os rosacrucianos. O John Valentino Andrea, ao escrever a Fama Fraternitatis, ao escrever as núpcias químicas de Christian Rosenkreuz, Nuptial Chemic Rosenkreuz, ao escrever portanto, uma série de textos que vieram a estar na base dos movimentos rosacrucianos posteriores, eles no fundo estavam realmente a impor-se ao domínio total de Roma, sem abjurar o papado, mas dizendo mais importante que a religião é o pensamento livre. E eles realmente divulgaram, e foi uma maneira de divulgar, um conhecimento esotérico cristão a partir da confissão cristã, indo um pouco, bastante até, mais além. De Praga esta gente passa para a França, e é em França, em Paris sobretudo, que o movimento rosacruciano se desenvolve. E a partir dali expande-se pela Europa até aos dias de hoje. Mas em Portugal, por exemplo, o movimento rosacruciano é conhecido desde sempre. Há algumas lápides funerárias, estelas, pedras de cabeceira funerárias do século XII e do século XIII da Ordem do Templo, como aqui é próximo numa localidade chamada Loures, onde aparece a Rosa Cruz na estela. Então, mas já haviam rosacrucianos, é porque tinham outro significado. Era a cruz de Cristo ressuscitado, tal como o morto acreditava em vida, sendo crente, que haveria de ressuscitar em Cristo. É este o significado. Dentre outros, também a designar a iluminação, no fundo é uma iluminação espiritual, seja póstuma, seja em vida. Portanto, há aqui em Sintra, no Parque de Sintra, ainda construído nos fins do século XIX, no Parque de Sintra, no Parque Florestal de Sintra, pertencente ao Palácio de Sintra, há um parque que o Christian Andersen passou por cá, e alguém lhe chamou, olha, é o Jardim do Grau. Chamava-lhe o Jardim do Grau, um célebre compositor, o Richard Strauss, lembrei-me agora. Bem, há aí uma capelinha no meio, faz lembrar a capelinha do Christian Rosenkreuz. A capelinha está fechada, eu estive lá muitas vezes.
e onde se vê na cimalha, no topo da capela, a rosa e a cruz, um medalhão no topo com uma cruz de Cristo, e noutra ponta uma rosa, portanto aberta, rosa cruz. Mais abaixo um outro medalhão com as 5 chagas de Cristo, representativas do martírio, sangue real e a ressurreição em Cristo. Mais uma vez é esta a questão. Há muitas relações com a Rosa Cruz em Portugal e também no Brasil, onde ela chegou. Nós vamos encontrar no Brasil, naquele mosteiro franciscano, lá embaixo para Alagoas, salvo erro, não é em Alagoas, no lavatório da sacristia do convento franciscano de Nossa Senhora dos Anjos em Penedos, Alagoas, lá aí no Brasil, portanto no sul, vamos encontrar uma enormíssima Rosa Cruz lavrada em pedra, muito bonita, a sugerir a visita, porque o espaço é muito belo e a fotografia até aparece no meu livro, é esta a fotografia de Alagoas com a Rosa Cruz. É muito bonito. Mostra a capa do seu livro que vai ser lançado, Vitor, já que você está com ele na mão aí. Olha aí, ó, esse que é o livro aqui, tá? Em breve vai estar, nós vamos colocar a disponibilidade aí. Muito bom, bonita capa, bonita capa. Isso. O professor Henrique, diga. Não, continue, termina o seu raciocínio que depois eu pergunto. O professor Henrique José de Sousa teve um grande apreço pela Rosa Cruz, colando-a sobremaneira ao Brasil. E eu agora ponho a questão, porquê? Porquê que quando se entra no templo de Mitracherim, Deus seja louvado, o templo de Maitreya em São Lourenço, a Coruaci, o sol oculto, porquê quando se entra no templo se vê na abóbada a Rosa Cruz? Porquê? Com as 4 letras, como termina o alfabeto hebraico, Yodé, Vav, Et, ligada à luz, à cor, ao som, ao movimento. O que é que isso significa? A Rosa Cruz é a iluminação, é o Pramanta, é o novo ciclo, é a svástica de braços tolhidos por um lado a svástica e expandidos por outro a cruz maltês. É isso que a gente encontra. Portanto, a Rosa Cruz fez parte de um movimento de evolução do género humano a caminho do grande Ocidente, onde se encontrou em pleno e que está refletido na fonte sidérea, ou sul sideral da iniciação, como diz o Fernando Pessoa na mensagem, que é o Cruzeiro do Sul, o cruzeiro mais belo, com as suas 4 estrelas, mais uma quinta intermitida, influindo sobre a Terra. Na ritualística, o Munindra, o discípulo, prefigura a Rosa Cruz, ao canalizar as 4 mais uma energias vitais que assistem ao universo, à Terra e ao homem, como seja o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. O éter para o princípio do mental superior e a tríade espiritual, o ar para o mental, o fogo para o emocional ou astral ou psíquico, e a água para o vital ou etérico, o regato vital, e a terra para o próprio corpo eucaristificado. É por aí que se chega realmente, paulatinamente, aos mais altos graus da iniciação e da disciplina que a mesma implica. A iluminação Rosa Cruz. Um novo Pramanta, o ciclo luzido. Bom, como é que você...
essa iluminação, como é que você consegue, ou ela se separar? Vou ver se eu consigo me expressar. A religiosidade, a religião, é um aspecto cristalizado no ser humano. Então, como não depender? Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Eu fui 3 vezes no Peru e lá tem os xamãs, todas essas coisas. Então, eles conhecem as práticas xamânicas com a coca e toda essa coisa, né? Eles dão um pouquinho para Pachamama, que é a Mãe Terra, mas eles dão também para a Santíssima, para a Virgem. Então, é o xamanismo com a religião. Isso acontece como é que envolve-se? Como conciliar a iniciação com crença? Seria a palavra mais adequada. Crença é aquele que acredita, é o crente. Crença é aquele que acredita, é o crente. A religião vem da religio, tornar a ligar. Religione, religo, religio. Tornar a ligar. Religião é o que significa tornar a ligar o quê? O homem mortal ao homem espiritual, o homem ilusório ao homem real, o Jiva ao Jivatma, o eu ao não eu. Então é o não eu porque não está realizado. No plano concreto não está realizado, não está formado. Vamos formando, vamos contribuindo para que se torne o eu supremo e aqui, aí sim, é o eu inferior, como personalidade. As práticas xamânicas, as práticas psíquicas, as crenças são mesmo psíquicas. O culto dos elementais, o culto das forças da natureza, como a questão que nós vimos no umbigo do mundo, que é o Machu Picchu, ou Manus Piscos, um dos centros, um dos chakras do mundo. Pois temos a questão de Pachamama, temos a questão de Viracocha e de Mamaoclo, os dois grandes manus. Mamacocha, Viracocha ensinava na cidade alta e Mamaoclo na cidade baixa. Isto é, um dava o ensinamento esotérico e outro dava o ensinamento exotérico. Um ensinava a sabedoria iniciática, a iniciação ou os passos de iniciar algo para mais longe, para que o homem se torne de facto Deus, enquanto Mamaoclo ensinava na cidade baixa, cá embaixo no Vale de Cusco, ensinava realmente os ensinamentos, não só a maternidade, as coisas caseiras, mas também o ensinamento esotérico, o religioso. Este ensinamento religioso tende a ligar o homem à sua alma, enquanto a iniciação, e é aqui o fundamento da religião, ligar o homem, o corpo à alma, enquanto a iniciação é de ligar a alma ao espírito e do espírito à absorção na substância absoluta, desse-lhe o nome que se lhe der, Deus, Alá, Brahma, o nome que se quer, Ahura Mazda, o nome que se quiser. Portanto, é esta a diferença. São os grandes mistérios e os pequenos mistérios. Todo ser humano é crente. Todo ser humano é crente em algo. Seja das formas mais irrisórias às formas mais refinadas. Todos acreditam em algo, porque as pessoas questionam perante a morte, perante o túmulo, perante o sepulcro, dizer, então acaba aqui a vã filosofia humana, acaba aqui, até porque é que uma pessoa riu, chorou, que andou, sofreu, rejubilou, toda a trama de uma vida para acabar só. E depois, como é que o pensamento norteia o cérebro e como é que o sentimento norteia o coração, já que são coisas distintas. E quando se sabe até em medicina legal que quando o casco se apaga, ele continua, a essência, o morador original continua a funcionar nele. Bom, há respostas, eu tenho-as. Levei o meu tempo,
Eu tenho-os. E está escrito, está desenvolvido, está falado, por aí fora. Agora, portanto, os cultos animistas são os cultos dos elementais, que são os cultos mais próximos. O Luciano vai encontrar isso não só no xamanismo, vai encontrar também, com devido respeito, porque eles são pessoas interessantes, são pessoas que com o seu valor próprio, por exemplo, o movimento do Kardec, há outros movimentos que nem vale a pena do Allan Kardec, estou-me a referir ao espiritismo, mas trabalha com elementais, os chamados espíritos de natureza ou devas menores. O mundo iniciático trabalha com estes seres, sim, mas num patamar superior, com os seus dirigentes, como sejam os grandes reis da natureza, o Paraldo, o Nixa, por outros nomes, Manu, Yama, por aí fora é essa coisa, o Gobe, etc. Portanto, são os grandes dirigentes da natureza. E depois, para além destes príncipes ou arcontes, existem os grandes reis. Rafael, Gabriel, Micael, Ariel, etc., que conhecemos aqui como Dhritarashtra, Vajvarana, etc., etc. Portanto, é com estas entidades superiores, estes potentados, estes principados, que nós trabalhamos, e não com os obreiros silenciosos do templo de Salomão, que são os espíritos de natureza ou elementais. Esses são os empregados ao serviço do Senhor, por isso os deuses falam-os o homem. É muito diferente toda a prática psíquica da prática espiritual. Se bem que o psíquico, por estar mais ligado e ser um prolongamento do material, seja mais propenso ao fenómeno. E convence as pessoas que nunca viram nada, etc. E realmente o mundo dos fenómenos, quando são genuínos, são autênticos, não forjados, etc. Que sim, mas convém é que as pessoas não fiquem por aí, comecem a elucidar-se e vão além do fenómeno. Tem uma visão mais macrocósmica, né? Macrocósmica. Né? É uma dilatação da consciência, é começar do A, E, I, O, U, vai por aí fora até chegar ao alfabeto completo, mas não se consegue chegar à última letra do alfabeto sem começar pela primeira, portanto vai devagarinho. Ô, Vitor, por que você denomina o Rosa Cruz, quando você deu o subtítulo Os Mestres do Mundo, por que você usou essa denominação? Por que Mestres do Mundo? Mestres do Mundo porque são é a grande fraternidade branca. É a grande fraternidade branca, é a Assembleia dos Santos e Sábios, é a comunhão dos Santos e Sábios, é a Assembleia dos Superiores Incógnitos, é a fraternidade branca, ou Shuddha Dharma Mandala hindu, Confraria dos Bandjala em tibetano, Bandjala, Irmãos da Pureza. E foi com os Irmãos da Pureza, que era uma ramificação dos Bandjal, que em Damasco o Cristiano Rosenkreuz deu-se com eles. Aliás, a Confraria dos Irmãos da Pureza, não sei se ainda hoje existe, mas existia no tempo, e há fotografias e há pinturas da época de 1235, se não estou em erro, e outras de 1435. Portanto, há coisas da época, mas os mestres do mundo são os verdadeiros Rosa Cruz, são os iluminados no Espírito de Deus. São os sábios, são os sábios no mais amplo, os detentores da sabedoria do universo, do poder. Eles são as alavancas não de Arquimedes, mas do próprio Logos Criador, capazes de provocar fenómenos maiores que o melhor dos médios por aí circula, que o melhor dos xamãs que por aí circula. E por saberem que estão trabalhando com energias e forças para eles materiais, não gostam muito dos fenómenos. Preferem os nómenos, os saberes superiores que conduzem à verdadeira realização espiritual. Um sacerdote não é apologista dos fenómenos,
não os desmente, mas não os aceita também. Ô, Vitor, por que deixa eu ver como é que eu formulo. O símbolo da rosa e da cruz, ele tem eles têm um significado esotérico, né? Você pode, Sim. você pode descrever qual é o significado dentro desse simbolismo rosa-cruz, vamos dizer, a rosa e a Sim. cruz, qual é o significado de ambos? Não está lá à toa. Não está à toa. Exatamente. Como dissemos atrás, há símbolos rosa e cruzes em Portugal. Falei de Sintra, falei de outros lugares. Agora, a cor tradicional da cruz é o doirado. Já por si aponta para um estado corpóreo superior, a famosa imortalidade, ou melhor, o estado corpóreo de uma futura raça, a raça doirada, a sexta raça bimânica, ou a raça crística ou cristina, a raça do futuro. A coming race, como começamos esta conversa do Burleigh Layton. Ora, a cor, e no centro o vermelho, a rosa vermelha, a rosa viva, a rosa de Sharon, a rosa da Pax, de Salem, ou Shalem, em judeu e em árabe, vai dar ao mesmo. Então a Pax, que é impessoal, não é personalizada. A rosa crística. Por isso nós falamos em Maomé, porque Maomé era um homem do deserto. Era um homem que buscava o conhecimento nos chamados escritos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, outra literatura apócrifa, cristã, copta, sobretudo copta, e compôs o seu Corão, ditado pelo o anjo Jibrail, ou Gabriel, que foi assim também como começou o cristianismo, com o anjo Gabriel a apresentar-se a Maria, que depois disse, entregou-se. Assim também com o Maomé. Portanto, dá para todos. A rosa vermelha sobre a cruz doirada. A rosa para o espírito e a cruz para a personalidade. A rosa para o homem e a cruz para o espírito. As duas juntas equivalem à iluminação do corpo pela rosa, que é o espírito. É este o sentido. Independentemente de tudo mais que a gente possa dizer, o sentido básico é este. Tem a ver também com a Páscoa rosada que se segue, portanto, o Pentecostes. O que é o Pentecostes? É a descida das chamas ou a subida das chamas de Kundalini em todo aquele. Kundalini é o fogo criador do Espírito Santo em todo aquilo que as desenvolve. É quando está o estalo de Vieira. O estalo de Vieira, porque o padre António Vieira teve um estalo e passou de muito burro a muito sábio. Adquiriu a iluminação, passou de discípulo a mestre. Por isso ele é o gordo número 1 da Catedral de São Salvador da Bahia. Foi aquele que pronunciou setentrião caiu, ex occidentes lux. Por isso nós apontamos o Brasil, porque tudo isto tem uma ligação. É a história da obra. E realmente setentrião caiu, como ainda hoje os guardiões externos pronunciam e os guardiões internos da obra respondem ex occidente lux. Portanto, é a luz do Ocidente. Esta é a verdadeira Rosa Cruz. A Rosa Cruz que ilumina, que não está parada, porque é luz, movimento, cor, etc. É este o sentido. A floração da rosa, que é Cristo, no corpo que é a cruz humana. Os dois juntos dão a iluminação interior. Porque nós estamos ainda muito presos aos rituais da igreja, do jeito que foram feitos. E tem um livro que eu gosto muito da Blavatsky, né, que ela exatamente mostra o significado
oculto não, esotérico, de todas aquelas cerimônias de uma igreja, o que verdadeiramente são. É isso que tinha que ser mais difundido, para você saber que essa celebração não é você estar adorando alguém, não, é uma coisa muito superior, muito mais transcendente. Pois, a própria igreja continua a ter a sua tradição Rosa Cruz. Não tem o entendimento porque não quer. É a confissão. Não é a apreensão, não é a sapiência, mas continua a celebrar. Todos os anos o Papa abençoa o Urbi et Orbi da Igreja para o mundo, a bênção Ut et Orbi da Rosa de Ouro. Esta Rosa de Ouro o Papa impõe sobre a cruz. O Papa impõe sobre a cruz, um dos sacerdotes acólitos, acolitando do Sumo Pontífice, apresenta a cruz e ele apresenta a rosa e toca com a rosa a cruz e dá a bênção Ut et Orbi. Portanto, ainda há qualquer coisa, há uma herança secular. O Cristiano Rosenkreuz apenas o reuniu e compilou este ensinamento que é muito anterior a ele. Vai ao Cristiano Rosen, vai ao Akhenaton e à Nefertiti, ao Egito, segundo certas tradições, sim, em que não tem a famosa Rosa Cruz dos andróginos, formada no ano de 2250 a.C., poderá ser, e com outro nome, um nome egípcio, o egípcio antigo, sim, poderá ser, mas depois, posteriormente, milénios depois, ela aparece no seio da maçonaria, é herdeira do simbolismo rosacruciano, em que vai fundar e vai dar origem no rito escocês antigo e aceito ao grau 18 de cavaleiro Rosa Cruz ao príncipe do Pelicano. O que é o Pelicano? É uma herança. É uma herança cristã, nós encontramos na iconografia, na iconologia, o pelicano sagrado. É o símbolo da misericórdia, da piedade e da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Culmina-se como se celebra na nossa obra e se celebra desde os Evos. A Eucaristia é a união ao Eucarístico. Toda a liturgia, toda a ritualística trata de trabalhar com os ritmos da natureza. Por isso, tem que haver uma coreografia exata, perfeita, para que pela coreografia o assistente, as pessoas que assistem se sintam inspiradas, inspiradas em novas ideias para atingir ideias superiores, obviamente, para atingir o fim em causa, a união ao Eucarístico. É este o sentido, que a Igreja desconheça isto por se ter tornado demasiado comercial, como outras seitas psiquistas que por aí andam, não vou dar os nomes para não sujarmos a nossa conversa, pois o problema é deles, mas o sentido último é este. E digo eu que tenho alguns milhões, não é milhares, é milhões de rituais feitos ao longo destes séculos. Portanto, sei o que é que falo. Sei que falo da vida, sei que falo da morte e sobretudo da ressurreição. E aí é a rosa em pleno. Já sem cruz, mas com o desabrochar pleno dessas pétalas de rosa, que se chama a Páscoa Florida ou a Páscoa da Ressurreição. O Pentecostes, o despertar do fogo sagrado ou o fogo divino do Espírito Santo, que os orientais chamam Kundalini, o fogo criador. É isso, é desassociar, exatamente desassociar dessa coisa que nos foi imposta de uma forma, não diria errônea, né? Talvez manipulação, sempre o ser humano é assim,
Mas Porque o homem, olha, Eustáquio, permita-me, desculpe interromper, porque o homem realmente vive com muitas tricas na cabeça e pensa que a vida é limitada, porque há uma coisa que é tabu para o comum das gentes: não se fala na morte da azar. Não, fala-se da morte porque realmente faz parte da vida, tal como a vida faz parte da morte, faz parte da existência. Existimos. Agora, a maioria das pessoas serve-se do termo religião, serve-se da religião, serve-se de muitas coisas, aqueles que se servem para atingir objetivos apenas pecuniários. Quando se deparam com o fenómeno da morte, seja em que circunstância for, a primeira coisa que fazem é afastarem-se, porque a consciência grita-lhes, arde-lhes dentro deles. Opa, um dia chegará o meu momento, e depois? Ai, morreu o ciclano, o becano, isto e aquilo outro, e depois? Todos vamos passar. Isto é uma passagem. Ainda não perceberam que isto é a grande escola da vida. É apenas mais uma aula. Depois vai haver mais aulas, mais reencarnações, até atingirmos o estado de que já não temos nada a aprender na Terra, já nos desprendemos dos elos terrestres ou kármicos e poderemos tornar-nos realmente mestres do mundo. E os mestres do mundo, neste caso, são aqueles seres compassivos, são aqueles seres que contêm tudo de divino, são eles mesmo partículas de Deus e, no entanto, por amor aos homens, continuam a ajudar-nos. Por isso se diz, quando Cristo se ri, a humanidade enxuga as lágrimas. Quando o homem se vira para o seu Cristo interior, fica saciado, porque entrou no seu quarto, entrou no seu santo dos santos e encontrou-se com a essência divina. Chame-se-lhe Mónada, chame-se-lhe Atman, chame-se Jivatma, chame-se Anupadaka, chame-se o que quiser, chame-se Adis, chame-se o que quiser, é a essência divina no homem que é realmente o homem real. Esta é a rosa, esta é a rosa, é a rosa que procuramos. Muito bem, muito bem. Olha, foi boa a nossa conversa, muito esclarecedora. Eu gostaria, eu vou colocar aqui embaixo no crédito aqui para você. A capa está na chamada que nós fizemos aí do programa de hoje, né? Sim, a capa é esta. O Vitor está mostrando aqui, mas nós publicamos a capa, muito bonita. Está aí o crédito da editora também, para que você possa fazer a solicitação aqui para o Brasil. Eu acho que é uma obra que vale a pena. Tá bom, Vitor, muito obrigado, sucesso aí nessa. Muito obrigado. Eustáquio, uma boa viagem até ao país dos helénicos. É isso Dê aí. lá um abraço por mim à Grécia, pá. Talvez a gente se encontre por aí. Vá lá, muito obrigado, Eustáquio, e tudo bom para si. E um abraço para o Brasil. Um abraço para o Brasil. Eu tenho saudades de voltar, mas, enfim, poderá acontecer. Tudo na hora certa. Deixa. Tudo na hora certa, conforme a lei manda. Um abraço, Eustáquio. Obrigado, Vitor. Abraço, até a próxima. Bom, pessoal, bacana essa conversa. Olha, quero chamar a atenção para o seguinte: depois que eu encerrar aqui e dar tchau para vocês, nós vamos colocar, eu vou disponibilizar para vocês logo em seguida uma entrevista que o Vitor concedeu há pouco sobre esse lançamento do livro, onde tem uma visão muito, muito geral, muito bacana. Tanto é que eu pedi autorização para inserir essa pequena entrevista ao final do programa. Eu acho que você vai gostar muito também. Então, é isso. Tá bom, gente? Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau. Foi realmente uma inspiração num crepúsculo, portanto, ao entardecer, que comecei a escrever
os mestres do mundo, a Rosa Cruz, ou a Rosa Cruz, os mestres do mundo. Eu inicialmente nem sequer tinha noção do que estava a fazer. Só no final do primeiro capítulo é que eu percebi. Poderia dizer que foi uma inspiração divina, não haja dúvidas que foi, mas sobretudo foi talvez uma ordem do mais além de chamar a lagarta para que eu avançasse desta maneira. Achei por bem dar à humanidade a favor da ciência, a favor da espiritualidade, a favor, enfim, da transição iniciática das idades, que é mais que necessária nestes tempos tão perturbados que o mundo ora atravessa. O movimento Rosa Cruz, ou aquilo que se designou Rosa Cruz, teve início no século XIV. Herança do cristianismo espiritual ou mistérico e iniciático, proclamado pela ala erudita da Ordem do Templo, que por sua vez apoiava os mestres construtores, ou os monges construtores, os beneditinos, cistercenses, etc. Esta ala iluminada com versão e vertente mais mistérica que confessional veio a dar, no século XIV, a Ordem da Rosa Cruz, uma ordem iniciática, cujo líder assumiu o nome simbólico de Christian Rosenkreuz ou Croix. Este Christian Rosenkreuz ou Croix, Cristiano Rosa Cruz, era nada mais nada menos que um nobre nórdico alemão da família de Hohenzollern-Germerhausen, que é desenvolvido, o assunto é desenvolvido no tema. Todos estes mestres deixaram sinais da sua presença, inclusive em Portugal, de que falo profusamente nesta obra. A Ordem Rosa Cruz tinha como objetivo a mudança de hábitos, de costumes, mais que uma moral, uma ética supracristã, como diria e disse o Fernando Pessoa no seu bilhete de identidade. A Ordem Rosa Cruz era uma ordem de dar o conhecimento divino, a sabedoria divina à humanidade, através de uma moral superior, de uma ética maior e, enfim, de conhecimentos maiores que levassem o homem a criar o bem, o bom e o belo, a favor da rosa que é Deus, que de maneira que brilhasse, que se despontasse, que florescesse na cruz que é o homem. Iluminar a humanidade. Eles deram origem ao Colégio dos Invisíveis, à Real Sociedade de Londres, portanto, fonte da Academia atual, deram origem a uma série de movimentos. São estes os mestres do mundo, os grandes Mahatmas. A Ordem Rosa Cruz é um dos ramos, dos 7 ramos, da grande fraternidade branca, a Soledad-me Mandalã, a Irmandade dos Irmãos de Pureza ou Bandejal, enfim, aquilo que a Igreja chama a comunhão dos sábios e santos, ou então os superiores incógnitos da maçonaria, tão mal lidos, tão mal interpretados. A Rosa Cruz valeu entre o século XIV e o século XVII, ela provocou o início das luzes no Ocidente, portanto, a Renascença, o Barroco, todo o humanismo, enfim. Ela teve essa atividade criando discípulos. Estes discípulos, como diria e disse o Robert Flood, eram os rosacrucianos, norteados pelos seus mestres rosacruzes. Rosacrucianos ou rosacruzistas, como são mais conhecidos nos países nórdicos. O rosacruciano é o discípulo que almeja
alcançar o seu Cristo interno para se identificar ao Cristo externo, sendo os dois um só. O Rosa Cruz é aquele que está em Cristo, que é a própria expressão do Cristo. Enfim, o Rosa Cruz como mestre, o Rosa Cruciano como discípulo. Os movimentos atuais que existem, são tantos, de Rosa Crucianos, são de pessoas com o seu carisma, com as suas vontades, com os seus doutrinários, com os seus conhecimentos, com as suas práticas, mas são práticas, sobretudo cristãs, com uma certa influência evangélica, sou forçado a reconhecer, por um lado, e por outro lado, com muita base nos escritos e nos ensinamentos da Helena Blavatsky, que foi com ela que isto começou tudo no século XIX, em 1875, salvo erro. Portanto, tem valia, desde que contribuam para o bem da humanidade, desde que contribuam para o esclarecimento verdadeiro da humanidade. Todos os movimentos rosacrucianos, como os demais movimentos espiritualistas, verdadeiros, credíveis, aceitáveis, a favor do bem, do bom e do belo, sem dúvida que têm a sua mais-valia. Aquela mensagem que eu pretendo deixar a todos e a todas, aos homens e mulheres de boa vontade, é que realmente laborem por fazer florescer a rosa vermelha, vermelha ruda, púrpura, como a pedra filosofal desses adeptos maiores, senhores do tempo e do espaço, que desafiavam o tempo e o espaço, como foi consignado, por exemplo, um Christian Rosenkreuz, como foi consignado um São Germano, um Cagliostro, outros tantos mais, um Urisque, tantos mais, que até se implantaram em Portugal e deixaram sinais da sua obra que, repito, dou vasta informação sobre a mesma, a par de documentos inéditos do tempo. Aquilo que eu realmente pretendo deixar à humanidade nesta obra, olha, façam com ela o que entenderem, mas respeitem a lei, que a lei vos contempla, e sejam amigos uns dos outros, como os Rosacruzes do passado e os Rosacrucianos do presente, homens e mulheres de boa vontade, fazem, emitindo essa alvissareira mensagem maior, que é a mais simples, a mais profunda e a que parece mais difícil de cumprir, sendo a mais fácil. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, dizia o Cristo. E é o Cristo que palpita no peito de todos os homens, porque quando Cristo sorri, a humanidade enxuga as lágrimas. Esta é a mensagem última e decisiva deste livro, a bem da humanidade, a bem de um e de todos.